Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque é com o coração que se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aos Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Estamos diante do nosso tema Apocalipse para todos. O ponto é aquele segundo ponto do qual o próprio autor, o Senhor Jesus Cristo, ele dividiu o livro. Ele disse para o apóstolo João: escreve as coisas que viste. Este é o primeiro ponto. A visão que João tinha tido dele, do Jesus glorificado. Escreve as coisas que são. As coisas que são aquelas referentes às 7 igrejas das quais a gente está falando. Já estamos na segunda carta à igreja em Esmirna. A igreja que enfrentava as tribulações e a pobreza, mas Jesus a chamou de rica. E a gente vai ver hoje que ela, que já estava passando por tribulações, por pobreza, Jesus está avisando, alertando que viriam mais tribulações. Ele disse: não temas o que hás de passar. Bem, aqui a gente já pode tirar uma lição para nós, como participantes da igreja, como indivíduos. Às vezes, ou é comum nós passarmos por tribulações, e tribulações muito fortes. E nós estamos atravessando aquela que achamos muito forte, que até pensamos que não vamos suportar. Mas Deus está dizendo que virão outras. Vejamos aqui que Jesus foi claro ao se dirigir à igreja em Esmirna: não temas o que hás de passar. Note que agora, além das tribulações naturais, isto é, aquelas do cotidiano, agora Jesus alerta a igreja de que aquelas que viriam seriam programadas pelo diabo. Eis que o diabo vai pôr alguns de vós na prisão para
provardes. Aliás, sempre as tribulações, ou quase sempre, elas têm esta finalidade de nos provar. Provar como pessoas, como indivíduos. E na vida da igreja, no seu coletivo, no seu todo, não é diferente. Agora, aqui, ele foi bem direto. Por que que ele menciona o diabo? Eu sei que tem aquelas pessoas que têm a seguinte filosofia. Eu não gosto de ouvir pregadores, mestres, que fale ou que fala muito em diabo. Afinal, eu gosto de ouvir falar de Jesus, porque tanto fala em diabo. Olha, é bom aprender aqui. Aprender com o Senhor Jesus Cristo. Embora Ele, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Santo, 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 Ele fala deste inimigo, Ele fala desse que é chamado lá em Apocalipse 12, é chamado de diabo, antiga serpente, Satanás, enganador. Note quantos pejorativos. E a Bíblia fala muito em diabo. Jesus está falando aqui para a igreja em Esmirna que o diabo lançaria alguns deles na prisão e eles teriam tribulações de 10 dias. Sabe, o diabo não é aquele que pintam por aí, aquele que tem chifres e rabos. Isto são apenas invencionices, são lendas. O diabo, às vezes, ele surge na nossa vida espiritual, usando pessoas, usando indivíduos que se opõem àquilo que cremos, àquilo que pregamos, àquilo que ensinamos. No caso de Esmirna, sabe quem que o diabo estava usando? Estava usando o imperador Tibério, aquele romano horrendo, aquele imperador que de tão perverso, pagão, idólatra que ele era, ele se declarou Deus. E em cada cidade ele teve o capricho de decretar que se construísse uma imagem dele, como se ele fosse um Deus. Aliás, era sim um Deus pagão. Este era o diabo de Esmirna. Este foi o homem que Jesus está dizendo: o diabo vai pôr alguns de vós na prisão para que tenhais tribulação de 10 dias. Olha, esse 10 dias aqui não é literal.
podia ser menos, mas poderia ser mais. 10 dias, Jesus está dizendo, é num aspecto não de muitos anos. Será um período curto, mas olha, neste período, vocês irão ser muito provados. Então, a mensagem que ele tinha para aquela igreja fiel, para aquela igreja que andava com ele, ele não podia deixá-los na ignorância. Ele alertou-os: não temas, o diabo vai pôr alguns de vós na prisão e tereis tribulações de 10 dias. Aí ele conclui: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Bem, há este alerta e esta promessa aqui de fidelidade e de recompensa, coroa da vida, a gente fala no próximo vídeo. Amém e amém.